pré-habilitação de cirurgia cardíaca e torácica, pontuei para você que a cirurgia ela apresenta um estresse ao organismo e que o próprio ato cirúrgico, como o uso da anestesia, a incisão torácica ou abdominal alta, cirurgia extracorpórea, podem impor riscos, principalmente de complicações pulmonares aos nossos pacientes. E aí, a pré-habilitação, ela vai ter um papel super importante no aprimoramento da reserva fisiológica e da capacidade funcional dos pacientes que serão submetidas a cirurgias eletivas. E aí ela vai ter essa função de evitar as complicações pós-operatória e permitir uma recuperação funcional mais rápida. Nessa primeira aula, também foi abordado que os próprios fatores de riscos, de complicações e prejuízos funcionais inerentes ao ato cirúrgico e ao paciente em si. Então, agora eu quero falar para vocês a avaliação funcional que pode ser adotada na pré-habilitação. Partindo do princípio que o objetivo é aprimorar a reserva fisiológica e a capacidade funcional do paciente para que ele possa suportar melhor, da melhor forma possível, o ato cirúrgico, você precisa aí pensar que o paciente tem que ter uma condição funcional adequada. Isso vai envolver o funcionamento integrado dos sistemas respiratórios, cardiovascular e músculo-esquelético, sendo coordenados pelo sistema nervoso, o que vai possibilitar que o nosso paciente exerça as suas atividades de vida diária. E por que eu estou te falando isso? Que é importante que você avalie as aptidões relacionadas à saúde e às habilidades, como aptidão cardiorrespiratória, muscular, que envolve componentes de força, resistência, potência, tanto periférica quanto ventilatória, o equilíbrio, a flexibilidade. Percebeu que isso vai te permitir ter um panorama funcional e dessa reserva fisiológica mais global do seu paciente? Para avaliação da reserva cardiorrespiratória, você pode usar os dados do teste ergométrico ou cardiopulmonar, caso o seu paciente já tenha realizado esse exame. A variável VO2 máximo, que é o consumo máximo de oxigênio, ela reflete em termos funcionais a capacidade que o corpo do paciente tem em absorver pelo sistema respiratório, bombear e transportar pelo sistema cardiovascular e metabolizar esse oxigênio pelo sistema músculo-esquelético. A literatura científica já aponta que aqueles pacientes com uma baixa aptidão cardiorrespiratória, ou seja, uma redução desse VO2 máximo, eles apresentam maior risco de mortalidade. Então, por exemplo, os pacientes que têm indicação de fazer ressecção pulmonar e que apresentam um VO2 máximo menor do que 10 ml por quilograma ou menor do que 35% do que seria esperado para eles, vão ter um aumento do risco de morte e até mesmo uma contraindicação da cirurgia enquanto não houver um aprimoramento da capacidade funcional a um mínimo para que ele suporte o estresse cirúrgico. Uma alternativa, caso o paciente não tenha o teste ergométrico ou cardiopulmonar, para que você avalie a aptidão aeróbica, é que você, enquanto fisioterapeuta, pode realizar os testes funcionais, como o teste de caminhada de 6 minutos, a realização do cálculo, da mensuração da velocidade da marcha ou o próprio teste do degrau. Esses testes, eles são padronizados e validados. Eles simulam as atividades de vida diária e para executar os testes nós devemos monitorizar os sinais vitais e os sintomas em cada etapa, ou seja, no repouso,
durante o exercício e também na recuperação. Percebe como você terá informações dessa capacidade funcional a partir de dados como a distância caminhada ou percorrida no teste de caminhada de 6 minutos, podendo comparar o valor que foi observado, medido no seu paciente, com o que seria esperado ou previsto para ele. Além disso, o comportamento das variáveis fisiológicas e dos sinais e sintomas, eles vão poder ser observados, identificados. Aí, a partir dessas informações, você consegue planejar um programa de exercício terapêutico de maneira mais individualizada para o seu paciente. Para avaliação da aptidão muscular periférica, você pode usar testes como o de força de preensão manual, usando um dinamômetro específico para essa finalidade, e a literatura nos aponta uma boa correspondência do valor mensurado de preensão, de força de preensão manual com uma força global. Uma outra possibilidade é o teste de sentar e levantar da cadeira para avaliar a força ou mesmo a resistência muscular de membros inferiores numa dada tarefa funcional. Esses testes, eles vão permitir a avaliação da força ou da resistência muscular periférica, e nós temos aulas específicas sobre isso dentro da plataforma, caso você queira se aprofundar no tema. Mas também é muito importante pensarmos nesse momento em avaliar também a aptidão muscular ventilatória nesses pacientes. Lembra que o paciente, que o próprio procedimento cirúrgico que o paciente vai realizar tem um risco também de desenvolver complicações respiratórias. Então, o aprimoramento da força, da resistência e da potência muscular ventilatória contribui não só para a melhora da capacidade funcional global, como também para reduzir os riscos de complicações pulmonares no pós-operatório, diminuir o tempo de ventilação mecânica e da própria internação hospitalar. E aí equipamentos como o manovacuômetro, ou esse que vocês observam na imagem da tela, que é o Power Brief, eles são usados para avaliar essa função muscular ventilatória por meio da quantificações de variáveis como a pressão inspiratória máxima, a PI máxima, que é uma medida indireta da força muscular inspiratória. Se você também desejar um maior aprofundamento, temos aulas sobre avaliação da função pulmonar, falando aí da espirometria na plataforma, inclusive com casos clínicos, e temos uma live na qual nós abordamos a fisiologia do treinamento muscular ventilatório. Se o seu objetivo é avaliar as habilidades físicas como coordenação, equilíbrio, agilidade, tempo de reação em uma tarefa funcional, o TUG é um teste interessante para se fazer isso. Para realizá-lo em um tempo adequado, o paciente ele precisa ter habilidades que envolvam desde força muscular, principalmente nos membros inferiores, equilíbrio e um tempo de resposta para levantar de uma cadeira, se manter de pé e iniciar essa caminhada de 3 metros. Ele também precisa ter agilidade e coordenação para dar a volta em um marcador no percurso e retornar os 3 metros caminhando. Na sequência, precisa ter prontidão para encerrar essa caminhada, se virar e se sentar novamente na cadeira, que foi o ponto de partida do teste. Também temos aulas desse teste dentro da própria plataforma. Um segundo aspecto que eu quero chamar a sua atenção aqui, dentro desse contexto de uma avaliação funcional, está no fato de que muitos pacientes que vão passar por esse tipo de cirurgia, que é eletiva, que é programada,
seja cardíaca, torácica ou abdominal alta, são em maioria aqueles pacientes que possuem condições crônicas de saúde de base, como doenças cardiovasculares, respiratórias prévias ou câncer, e podem apresentar comorbidades como uma miopatia, osteopenia ou osteoporose, distúrbios metabólicos e, além disso, muitos deles são idosos. Considere isso e, se necessário, inclua, por exemplo, uma avaliação um pouco mais específica de sarcopenia e fragilidade. Consulte as nossas aulas sobre o tema. Caso você acha que vai agregar informações adicionais, até mesmo para o acompanhamento ao longo de todo esse processo, que vai desde a pré-habilitação, passando pelo perioperatório até o pós-operatório, considere um terceiro aspecto, que é a avaliação da qualidade de vida no seu paciente, e parta de instrumentos padronizados e validados para esse fim. Para avaliação da qualidade de vida, você pode avaliar com instrumentos que são específicos para uma dada condição clínica, por exemplo, o questionário de Minnesota, que avalia a qualidade de vida em pacientes com insuficiência cardíaca, ou instrumentos gerais, como o SF-36 ou o RUCOL breve, que tem as duas versões, né? O RUCOL breve e o ampliado. O SF-36 ele é constituído por 36 questões, que abrangem 8 componentes: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral da saúde, vitalidade, os aspectos sociais, emocionais e também envolve a saúde mental. Já o RUCOL breve, ele vai ser constituído de 26 perguntas com 4 domínios: físico, psicológico, as relações sociais e o meio ambiente. O interessante desses instrumentos é que podemos utilizá-lo para avaliar de uma forma global a qualidade de vida do paciente, como também identificar qual é desses domínios o que está mais prejudicado no paciente. E talvez esse domínio seja o foco primário da nossa intervenção, inclusive multidisciplinar, multiprofissional. Ao concluir essa avaliação funcional, você tem todos os elementos, ao menos iniciais, para construir o diagnóstico fisioterapêutico do paciente. E aí, traçar as metas, os objetivos de forma compartilhada, com o paciente, com a família, com os outros profissionais de saúde que estejam envolvidos nesse processo terapêutico, e delinear as intervenções por meio de uma prescrição do exercício terapêutico que seja adequada ao quadro clínico funcional e aquelas metas conjuntas estabelecidas. Na próxima aula, eu falarei com vocês dessas possibilidades de prescrição de exercício terapêutico.